Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto muito sério, a lesão renal aguda. Pensa só numa emergência médica que chega meio em silêncio, sabe? E que em questão de horas pode transformar os rins, que são os filtros vitais do nosso corpo, numa verdadeira zona de crise. Bom, esse aqui é o nosso roteiro para a gente desvendar esse quebra-cabeça. Vamos começar entendendo o que é, depois como se mede a gravidade, vamos investigar os porquês e, claro, no final, explorar o que fazer a respeito. Então, para começar, vamos entender o que de fato é a lesão renal aguda, ou LRA. A ideia é essa. Imagina os filtros do corpo simplesmente parando de funcionar, assim, de uma hora para outra. Traduzindo isso, a RA acontece quando os rins, subitamente, perdem a capacidade de limpar o nosso sangue. E isso pode acontecer em horas ou em poucos dias. O resultado, as toxinas se acumulam e o corpo perde totalmente o controle dos líquidos, o que cria uma situação de emergência. E olha, é super importante não confundir LRA com doença renal crônica. Pensa na LRA como um apagão súbito, sabe? É abrupto, chocante, mas com a chance da energia ser restaurada. Já a doença crônica, ela é mais como uma lâmpada que vai perdendo o brilho aos poucos, um declínio lento e o dano, infelizmente, costuma ser permanente. Certo. Mas aí, como é que a equipe de saúde sabe o quão grave é essa lesão? Bom, existe um conjunto bem específico de critérios que funciona quase como um sistema de alarme para a saúde dos rins. A chave para medir o tamanho do estrago está em dois sinais vitais dos rins. O primeiro é um resíduo no sangue chamado creatinina. Se os rins falham, o nível dela sobe. O segundo é a produção de urina. Se os rins param, a produção de urina diminui. Qualquer alteração nesses dois já dispara o alarme. E é aqui que entra o sistema CADIGO, que é um jeito bem inteligente de classificar a lesão em 3 estágios. E olha só como ele é sensível. Um aumento de apenas 1,5 vezes na creatinina já coloca a gente no estágio 1. Se dobrar, já pulamos para o estágio 2. E se triplicar, ou se a pessoa precisar de diálise, aí já estamos no estágio 3, a situação mais grave. E para entender o volume de urina, temos basicamente 3 cenários. A oligúria é um sinal de alerta, significa pouca urina. A anúria já é o sinal vermelho. A produção de urina para quase que por completo, indicando que os rins desligaram. E o que é curioso, a poliúria, que é um excesso de urina, pode aparecer na fase de recuperação, como se os rins estivessem acordando. Ok, para achar a causa da LA, a gente pode pensar nos rins como um sistema de filtragem super sofisticado e procurar onde é que está a falha. A abordagem é dividida em 3 grandes grupos de causas. E essa imagem aqui ilustra isso de uma forma brilhante. As 3 áreas-chave são: será que o problema está no sangue que chega até os rins? Ou o problema é dentro dos próprios rins? Ou ainda é um problema na urina que precisa sair deles? Suprimento, filtro e escoamento. Vamos lá. Uma lesão pré-renal é um problema de suprimento e é a causa mais comum de LRA. É como se a pressão da água que chega na estação de tratamento estivesse muito baixa. Se o rim não recebe sangue suficiente, ele não consegue filtrar. A boa notícia é que se o fluxo de sangue for restaurado a tempo, o rim geralmente se recupera por completo. Agora, se o problema está no filtro em si, a gente chama de causa renal ou intrínseca. E a principal vilã aqui é a necrose tubular aguda, a famosa NTA. Isso acontece quando as células dos túbulos dos rins morrem, seja por falta de sangue e oxigênio por muito tempo ou por um envenenamento direto por toxinas, como alguns medicamentos. E por último, temos a lesão pós-renal, que é um problema de drenagem. Pensa num cano entupido que faz a água voltar pelo sistema todo. A urina não consegue sair, a pressão lá dentro aumenta e isso vai danificando os rins de trás para frente. Muitas vezes, um simples ultrassom já consegue mostrar onde está a obstrução. E essa parte da investigação é simplesmente genial. Os exames de urina ajudam a gente a diferenciar se o problema é de suprimento ou se o filtro quebrou. Pensa assim, na lesão pré-renal, o rim está sofrendo, mas ele ainda é esperto. Ele entra em modo de sobrevivência, segura todo o sódio e água que consegue e a urina sai super concentrada. Já na NTA, o rim está danificado, está confuso. Ele não consegue mais segurar nada, então simplesmente perde sódio e água. O resultado é uma urina bem diluída. É uma pista fundamental. Muito bem. Agora que a gente já entendeu as possíveis causas, como é que se monta esse quebra-cabeça na prática e quais são os perigos se ele não for resolvido a tempo? A abordagem diagnóstica é muito metódica. Tudo começa com a história da pessoa, o que aconteceu antes da lesão. Depois, vem os exames de laboratório para analisar as pistas no sangue e na urina. E, por fim, os exames de imagem, como o ultrassom, que são essenciais para descartar uma causa pós-renal, ou seja, um bloqueio no sistema.
E quando os rins param, o caos se instala no corpo. O potássio, que deveria ser controlado, pode subir a níveis que literalmente param o coração. O sangue se torna perigosamente ácido. O excesso de líquido pode encher os pulmões. E o acúmulo geral de toxinas cria a chamada síndrome urêmica, que é um envenenamento sistêmico que afeta todos os órgãos. É muito grave. E chegamos à peça final do nosso quebra-cabeça. Como gerenciar essa condição e dar aos rins uma chance de se recuperarem. A prioridade número 1, absoluta, é tratar a causa do problema. Se o problema é desidratação, a solução é hidratar. Se é um remédio tóxico, tem que suspender o remédio. Se é uma obstrução, ela precisa ser removida. Simples assim. Enquanto a causa raiz está sendo combatida, o foco se volta para dar suporte para o corpo. E isso significa um equilíbrio muito delicado de fluidos e eletrólitos. Mas, quando as complicações se tornam uma ameaça à vida e o corpo já não dá mais conta, aí é preciso uma intervenção mais drástica, a diálise. E é muito importante entender o papel da diálise. Ela não conserta os rins. Ela funciona como um rim artificial, um verdadeiro suporte à vida que limpa o sangue e remove o excesso de líquido, dando tempo para que os rins da própria pessoa possam, com sorte, se recuperar. Se tem uma mensagem principal para a gente levar da nossa conversa de hoje, é esta. Na lesão renal aguda, o relógio é o inimigo. Cada hora perdida pode significar um dano irreversível. A velocidade do diagnóstico e do tratamento não é só importante, ela é tudo. Porque, no final das contas, tempo não é dinheiro. Tempo é rim.